Vamos começar mais um sexto. Vamos lá. E aí, família! E aí, galera? Sejam todos bem-vindos aí a mais um sexto. Com sobriedade. É isso aí. Que essa sexta-feira, esse final de sexta-feira seja maravilhoso, seja ótimo para todos vocês. Tenham uma noite muito gostosa, muito agradável, né? Para a gente ter um sábado e domingo aí muito bom, muito maravilhoso e com muita sobriedade. Beleza? Para isso, hoje a gente vai falar um pouquinho do que, para a gente ter uma ideia. Lembra do que a gente falou semana passada sobre o tema de hoje? Depressão e ansiedade, né? Legal. Saindo, né? A gente vai mostrar aqui algumas dicasinhas aí para você, se você se encontra, né? Nesse ambiente ou da tristeza ou da depressão, a gente vai dar algumas dicas para você sair dela, beleza? Sair desse buraco emocional aí. Então não perca. Papel, caneta na mão, bora anotar para depois você colocar em prática. Isso não pode faltar. Tem que beleza? ter todas as semanas, tá? Vamos lá, para quem tá chegando novo aí, não nos conhece, eu sou a Letícia Lopes. E eu sou o Alex Gonçalves. Nós somos coaches, né? Treinadores aí socioemocionais, né? Especializados aí em dependência química, em gestão familiar e gestão das emoções, para a gente levar vocês aí para um outro nível, certo? Não é só com a dependência química. A família, muitas das vezes, não tem um membro um familiar ali com a dependência química, mas tem um membro com vício em jogos, tem um membro aí com vício em pornografia, tem aí um membro com vício em fofoca. Então são vários vícios hoje ao qual estão dentro de um lar aí, dentro das famílias, tá bom? A nossa especialização é em dependência química? É legal, mas lembrando que o nosso corpo, ele é dependente químico. Nós precisamos de química para várias coisas na nossa vida. Eu preciso de química para ficar bravo, eu preciso de química para sorrir, eu preciso de química para ficar feliz, eu preciso de química para ficar triste, entendeu? Tudo é química. Então, são ali as químicas ao qual são processadas no meu corpo que produzem, né, determinados o quê? Caminhos para eu ir ter determinados comportamentos, determinadas ações. Então, todo ser humano tem uma dependência química. É natural. Porém, alguns, né, desenvolvem, tem um contato aí com alguma substância ilícita, com alguma substância lícita, que promovem um aumento muito grande, muito alto, né? E ele não consegue ter controle. E aí a vida fica bagunçada, tanto dele quanto da família. Tá certo, Lê? Exatamente. E isso acaba gerando tristeza em algumas pessoas e também aí, né, a sensação de depressão, essa sensação que muitas vezes as pessoas não sabem lidar. E como não se deixar paralisar pelo vazio, Alex? Como que a pessoa consegue não se deixar paralisar? Como não, cara? Puxa, ó dúvida cruel, Letícia. Como a gente pode falar isso daí, né? É a gente agir, né? É a gente não ficar estacionado. Aí a gente vai entrar um pouco adentro aqui para falar. Por exemplo, na semana passada, falamos que a raiva ela é um veneno explosivo. Você lembra disso? Quem assistiu da semana aí o podcast da semana passada vai ver e vai estar lá. A gente explicou sobre o quanto a raiva é esse veneno explosivo e o quanto ela pode ser venenosa e perigosa para a vida humana. E hoje a gente vai trazer um pouquinho desse veneno silencioso, que é um veneno que paralisa e faz sentir como se a vida perdesse a cor, como se a nossa vida ficasse PB, tá bom? Que é a tristeza e é a depressão. Então assim, ó, seja você um adicto ou em recuperação, ou um familiar aí exausto, né, pela codependência, o vazio emocional, ele é um terreno perigoso, ele é um campo minado ao qual você está andando todos os dias e muitas das vezes não está sabendo o que fazer e está pisando ali perigosamente diante de uma mina, certo? Então hoje, Ali, a gente vai dar umas dicas como? Baseado no quê? Nos 12 passos, né? Porque é fundamental, é importante. Como seria, né, diferente se todo ser humano olhasse os 12 passos com todo o conteúdo, né, com todo o ensinamento, as indicações, né, que tem dentro dos 12 passos para conseguir começar a fazer transformação. Então, assim, a metodologia que nós temos no GABA TSDE, ela tem base também nos 12 passos e nós vamos aprender, né, a diferenciar aí
a tristeza natural, né? Você estar triste, mas faz parte ali mais no dia a dia, da depressão paralisante. Então, às vezes essa tristeza, ela não está natural mais, né? Não é só apenas um momento, ela já foi para um nível a mais que é a depressão. Então, assim, o mais importante é como agir para que eu possa sair desse buraco, né, Alex? Como que eu posso conseguir conquistar a minha liberdade emocional e parar de ficar pela espera de algo, sabe, que às vezes não vai acontecer se eu não me colocar em movimento, né? E, infelizmente, é o lugar ao qual muitas mamães e esposas estão, não é isso? Sim. Então, Familiares, assim, né? Tem vários familiares nesse lugar. Vários. Mas eu falo mais forte como mãe e como esposa, eu acho, sabe? Porque são ali as que estão mais na direção de uma família e são as que estão ali tendo que segurar mais o rojão ali, né? E o homem, às vezes, também, né? O machismo não permite ele demonstrar essa tristeza, não deixar, às vezes, querer a situação, deixar ou se mostrar, né? A vulnerabilidade que ele também está sofrendo, ele quer ser o forte na situação. Então, realmente, olhando por esse lado, as mães e as esposas, as mulheres, né? Acabam pegando mais essa dor, carregando ela, expondo mais, mostrando mais, deixando mais visível, porque os homens às vezes acabam não querendo demonstrar tudo isso. Né? Muito legal, né? Que homem não foi criado, agora essa geração nova aí eu já não sei, mas a geração mais antiga, que homem não foi criado com aquela velha frase, né? Homem que é homem, não chora. Olha aí, ó. Pô, quantas vezes, né, a gente na nossa criação não ouviu lá pai e mãe, né? Mãe menos, mas muito mais o pai. Mãe também bastante, eu acho, viu, cara? Na geração varia muito da família, mas tinha também. Eu também acho, hein? Eu acho que também tinha, Ah, menino, homem que é homem não chora, para de ser chorão. Completamente errada essa comunicação, né? Porque homem que é homem também chora, certo? Não é só a mulher. Tem sentimento. O homem é um ser humano, ele tem sentimento, ele precisa pôr pra fora, tem que expor. Então, se você aí é mãe, se você é pai e ainda tem esse tipo de comunicação, tá errado. Certo? Se liga, hein? Tá errado, tá errado, tá errado. Com isso, a gente faz os nossos filhos crescer achando que não pode chorar, achando que não pode sentar, dividir algum sentimento ruim, algum acontecimento ruim que tenha acontecido na vida dele. Por quê? Porque o pai, com medo do pai ou da mãe, fala: esse é um mariquinha, esse tá louco, é um moleque mole. Sim. Então, gente, a comunicação ela é fundamental a gente parar, prestar atenção e ver qual é a comunicação que a gente está usando em casa, beleza? Isso é fundamental. Não pode vacilar com isso daí. E hoje a gente faz aqui, ó, a gente vai meio que criar com vocês um pouquinho assim fazer aqui uma coisa rápida, né, um diagnóstico de como pode estar vazio ou não aí a sua vida, né? As suas emoções e os seus sentimentos. Então assim, ó, no nosso sistema de desenvolvimento emocional, o que acontece? Nós aprendemos que a tristeza ela é um sinal. Ela nos diz que algo importante foi perdido. Ou que precisamos de quê? De um acolhimento, certo? Então assim, o problema é quando essa tristeza ela estaciona, murcha os 4 pneus e não quer mais sair do lugar. Aí é complicado. Por quê? Porque aí ela vai crescer raízes, vai se aprofundar e vai se transformar no quê? Numa depressão. O estágio maior, né? O estágio maior, o monstro maior que vai dominar a minha vida e vai me levar para um lugar muito sombrio, né? Vai me levar para um quarto muito escuro, sem porta e sem janela. E isso é um perigo, hein, meu? E tem muita gente vivendo isso, né? Isso é muito dolorido, né, de ver. Demais, demais, né? A gente vem aí trabalhando bastante, até com alguns alunos nossos, né? Essa dificuldade aí de entender que o carro está estacionado demais já nisso e tem que levantar a cabeça, tem que olhar para outros ângulos e ver que agora que está tendo aluno aí do programa, né, Minha Família Sem Drogas, agora ela tem aonde receber apoio, tem aonde pedir ajuda, tem aonde pedir direcionamento e a gente ali conduzir, né? Na adicção e na codependência, o que acontece? A depressão muitas das vezes ela é o resultado de anos ao qual aqueles membros daquela família vêm vivendo em estado de alerta, né? Então, quantos anos uma mãe fica aí sofrendo, sem entender que ela precisa de ajuda? O pior erro é assim, ó, é a mãe e a esposa achar que o quê? A doença, né, a dependência química, ela é brincadeira. Achar que é como se fosse ali
uma camisa que está apertada e não vai mais usar e joga fora. Não é. Primeiro porque a dependência química ela é incurável, tá bom? Ela existe tratamento, mas não cura, beleza? Segundo porque ela é uma doença biopsicossocial. Então ela está biologicamente no DNA, ela está no psique da pessoa, certo? E ela está onde? No social, que é o ambiente. Seja ambiente de amigos, seja ambiente de trabalho, seja ambiente dentro de casa, ali com aquelas pessoas mais queridas e mais próximas. Faz sentido, Lê? Todo sentido, Alex, é bem isso mesmo. Então. E quando o caos, né, ele para ali, ele estaciona, o que sobra no ser humano é o quê? É um vazio, né, imenso que a pessoa começa a sentir dentro de si, né? Ela se perde nisso. E fica completamente perdida, gente. Assim, a gente tem alguns casos que a gente está trabalhando, está ajudando, e, cara, é incrível como a pessoa está tão afundada nessa lama, nessa escuridão, né? Aí, nesse sentimento escuro, que ela acha que não tem mais jeito mesmo, entendeu? E ela acha que a culpa é só do outro. Ela não consegue olhar para si, por estar adoentada, e entender que a culpa é dela. É ela que estacionou no lugar errado, é ela que murchou os 4 pneus e é ela que jogou a chave do carro fora. E aí, o pior de tudo, é ela quem vai pagar a multa por isso. É isso! Agora eu gostei, mandou bem. É isso, pô. Acaba tendo que pagar a multa, e é uma multa cara, né? Uma multa bem cara, qual às vezes ela não consegue pagar tão fácil e vai ficar ali por muito tempo, por muitos anos, pagando essa multa. E aí vai olhar e vai falar, não tem mais fim? Não tem mais saída? É muito louco. E quanto mais tempo a pessoa vai ficando nessa situação, menos ela consegue enxergar que existe uma saída daquela situação. Então, assim, se você tá nessa situação, sabe? Se você se encontra nessa tristeza profunda, sabe? Já num estágio de depressão, eu quero que você ouça com muito carinho. Existe, sim, uma saída, existe como renegociar todas essas multas de anos que você tem acumulada aí, sabe, com sentimentos de culpa, sabe, de fracasso, de decepção, de frustração. Tem como fazer uma renegociação, mas é você com você mesmo. Você é quem deve, mas você também é quem recebe. Então, assim, entender isso, gente, é fundamental. Porque você deve, entre aspas, para você. Mas você também tem essa liberdade, né, de achar a melhor forma de abrir pagamento para que a coisa seja resolvida. Você só precisa ter as ferramentas certas, estar com as pessoas certas, para que isso comece a acontecer. Para que você consiga sair desse ambiente. Existe, tenho certeza, sabe, estudos comprovam. Existe como sair disso. Mas você tem que se permitir, você tem que dar a oportunidade para você, entendeu? Muitas vezes não adianta o outro querer por você. Se você mesmo não se movimentar, não se colocar em ação, o resultado não acontece. Né? Isso aí. Isso aí, a ação, o tempo, a vida, né, do ser humano, a vida do planeta, a vida de todos os animais, é ação o tempo inteiro. Né? Até o bicho preguiça, ele está ali se movimentando, ele está agindo de alguma maneira. Na velocidade dele, no tempo dele, mas ele está agindo. Então, assim, o homem, né, já o animal homem, né, que gosta muito de se colocar na cadeira aí de vítima. É muito legal quando se vocês tiverem a oportunidade, esse final de semana aí, sei lá, colocar numa série, né, tipo Animal Planet, sabe? Colocar numa série ali de estudar a vida animal. Selvagem. Dentro da vida selvagem. Você vai ver que não tem vítima. Ninguém ali senta na cadeirinha de vítima. É nós que somos muito inteligentes e caímos nessa armadilha. Sentamos na cadeira de vítima. Então, quer dizer, um animal que é a presa, ele não se coloca como vítima lá na selva. Não, ele vive a vida dele, ele vive em alerta, ele vive buscando fugir de perigos, ele está o tempo inteiro, mas ele não fica lá se colocando como vítima. Entendeu? Agora a gente, que é mais inteligente, tem a parte desenvolvida racional, sentamos na cadeirinha de vítima. Aí a gente deixa a emoção, o sentimento, né, falar mais alto muitas vezes do que o que realmente precisaria, né? É importante termos o lado emocional? É fundamental, mas é importante desenvolver esse lado emocional, aprender a lidar com ele, porque senão cada dia vai piorando mais. E Alex, dentro de tudo isso, né, que a gente está falando, né, qual que é o perigo do isolamento, quando a pessoa acaba se isolando nessa tristeza, nessa depressão? É isso daí, é algo bem perigoso, né? E aí a gente traz até um pouquinho para linkar ali com os 12 passos, por quê?
A pessoa com uma tristeza profunda, a pessoa que já iniciou ali o processo de depressão, ela quer se esconder, né? Ela quer ir para debaixo da cama, ela quer ir para debaixo da mesa, ela quer ir para um lugar escuro, fresquinho, onde ela não veja ninguém, onde ela não ouça ninguém, certo? Isso serve tanto para o adicto, que eu vou falar aqui, quanto para o familiar codependente, beleza? O esconderijo, ele é o quê? Ele é um convite muito grande, muito chamativo, né? E muito colante para o quê? Para o adicto, uma recaída. Para o familiar codependente, o quê? Sentar na cadeirinha de vítima e se achar o coitado, coitado. Entendeu? Então presta muita atenção, porque esse é um perigo real, né? E muito sério que tem hoje nos lares, beleza? Por exemplo, por que nos lares? Lembra que eu falei? Não é só o da substância ilícita. Poxa, quantos de lares hoje não estão invadidos, infectados pelo vício? Em pornografia e jogos pela internet. Redes sociais, né? Redes sociais, certo? Quantas mães, quantos pais, quantos maridos, quantas esposas com esse vício hoje dentro de casa, certo? E que tem sim o mesmo perigo que o dependente químico, o mesmo perigo com quem usa ali a substância ilícita. Então, assim, se você que está aí sente que a vida perdeu o sentido e que nada do que você faz, você consegue mudar a sua realidade hoje, então você pode, muito provavelmente, já estar sentadinha aí na cadeirinha, né, Lei? O que você acha? Com certeza. Sentada, colada e já não está conseguindo falar, opa, peraí, como é que eu saio dessa cadeirinha? Colou, certo? Aí a gente traz e emenda um pouquinho também com o quê? Ali com o sistema nosso de desenvolvimento emocional. Uma dica. Fala aí, Lei, qual que é a dica? Primeiro ponto, né? Você tem que dar nome para sua dor. Precisa dar um nome. É tristeza por uma perca real ou é apenas um desânimo, né? Generalizado com todas as questões da vida. Você precisa conhecer, entender para dar um nome, para definir. Então, assim, entender a origem, né, do que está causando ali toda essa sensação, essa reação no seu corpo físico, ele é o primeiro passo para que você consiga aí entender e começar a desenvolver a inteligência emocional em você. Então, assim, muitas vezes, né, a pessoa não busca conhecimento, não busca entendimento, se faz de vítima, né, e aí ela não consegue sair daquela situação. E ela é a pessoa que paga uma multa, né, como a gente disse aqui, muito alta todos os dias. É o tempo que está indo embora, é a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional. Então, por exemplo, né, quando nós nascemos, os nossos pais nos deram um nome próprio. E se a gente está num determinado lugar e a pessoa não sabe ou esqueceu o nosso nome e começa a falar outros nomes para a gente não vai olhar. Às vezes aquela pessoa está no meio ali de várias pessoas querendo falar comigo, mas se ela não souber o meu nome e me chamar por outros nomes, eu não vou dar atenção. Se você não descobrir o nome do que você sente entre tantas emoções, sentimentos que você tem durante o dia, durante os meses, você não vai conseguir pegar ela e dizer assim, ó, eu sei quem é você, eu conheço você pelo nome e eu não quero que você se mantenha dentro de mim, porque você me faz mal. Agora, se você não sabe o nome dos inquilinos que você está deixando ficar dentro de você, como que você pede para ele se retirar do ambiente? Pô, que legal, hein? Bem massa daí, gostei, hein, cara? É muito legal, porque quando a gente nomeia, qual que é a parte boa? É a gente colocar, quando eu nomeio algo, eu vou entender se ele é um lutador de 100 quilos ou se ele é um lutador de 60. Então, quer dizer, a porrada de quem tem 60 quilos, ela vai ser mais fraca do que quem tem 100. E se eu não nomeio, cara, eu vou estar ali criando uma ilusão na minha cabeça que eu estou enfrentando um lutador de 100 quilos. E na verdade não, ele é só 60, então ele vai passar. Então eu preciso, essa parte do nomear é eu entender se aquilo é algo que eu estou exagerando ou não, mantendo muito próximo dos meus segundos, dos minutos da minha vida no dia. Entendeu? Então assim, quando eu nomeio, eu vou entender melhor. Eu vou falar, isso é algo que é muito passageiro, vai passar, tchau e benção. Não vou ficar esquentando a cabeça, não vou ficando maluco pensando nessa dor aí, porque ela vai passar.
Ela é uma tristeza rasa. E assim, ó, não luta contra o sentimento, né? Mas assim, também não se torne escravo dele. Então, assim, não é lutar contra esse sentimento, é entender, conhecer, para que você consiga vencê-lo. A Letícia, mas não é uma luta? Gente, nem tudo pra gente vencer precisa entrar numa luta. Mãe, você está exausta de se sentir culpada, não é? O seu amor ele é imenso, mas ele não é o suficiente contra a doença do vício do seu filho. A impotência que você sente está destruindo você no dia a dia. Mas deixa eu dividir algo com você. A minha família, ela venceu o vício do meu irmão e a minha mãe venceu a codependência dela. Hoje estamos há 29 anos em sobriedade, um bom número. E nesses 29 anos, a nossa metodologia, ao qual desenvolvemos, já restaurou milhares de famílias pelo Brasil. Deixa eu te contar um segredinho. Você precisa de um método para parar de ser cúmplice do vício e parar de ser escrava da codependência. A sua paz não pode mais ficar esperando. Chega de carregar esse fardo sozinha. Aponte agora aí, a câmera para esse mesmo QR Code que você está vendo na tela e fale com a nossa família para você saber como fazer parte do programa Minha Família Sem Drogas. Queremos muito que você se torne um membro da nossa família, para que você experimente viver algo ao qual você jamais viveu na sua vida. Quantas coisas a gente consegue ter vencendo na estratégia, sem lutar com sabedoria? Então, é uma das coisas que a gente precisa analisar. Nem tudo, tá? Né? Não luta contra esse sentimento que você tem. Entenda, conheça, nomeie ele, tá? Mas não se torne escravo dele achando que você não tem direito de ter uma vida, uma qualidade de vida diferente sem esse sentimento aí tomando conta de você. Legal, bem massa. Mandou bem, gostei do exemplo, hein, cara? E agora a gente vai entrar aqui num momento muito importante. Um momento que a gente não falou no começo desse podcast, mas a gente vai falar agora. Então, assim, a pergunta minha hoje para você é: você já curtiu? Você já foi aí, já deu um like? Fala para mim. Deu ou não? Responde aí, comenta aí. Já dei meu like. Vamos lá. Ou que seja assim, ou que seja assim. É um direito seu. É agir. Movimente-se, exatamente. Haja. Não fique aí parado sem dar um like ou não. Isso daí já mostra como está sendo a sua vida. Se você ainda não deu um like, isso daí já é sinal do quê? Cara, eu estou levando uma vida em baixa rotação. Então você já tem que começar a olhar os seus resultados. Você já se inscreveu no canal para você se tornar oficialmente alunos nossos aqui no podcast Sextou com Sobriedade? Já está inscrito? Já foi aí? Já se inscreveu? Para receber as notificações, tudo direitinho? E, que mais? Já praticou o que? A empatia? Compartilhar, né? Você já compartilhou? Já mandou um aviãozinho, uma setinha para compartilhar para outras pessoas aí que podem, né? Ou que talvez estão precisando, mas que podem estar sofrendo de uma tristeza profunda, de uma depressão. E você compartilhando esse conteúdo, você pode mostrar para essa pessoa que existe uma saída para ela, tá? Então não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal e não deixe de compartilhar. Legal, cara, porque compartilhar é praticar a empatia, sim, seria isso? Sim, sim. Olha que legal, gente. Quando você está assistindo aqui o Sextou com Sobriedade, você está investindo em quem? Em você. Então você está buscando crescer. Só que como que você vai crescer se você não contribuir? Não existe. Não existe o crescer sem contribuir. Existe o contribuir e crescer. Essa é a grande verdade. É a árvore, para ela se manter em pé, primeiro ela tem que criar raiz para os lados para ter firmeza para que ela consiga ter estrutura para cima, né? Então, quem falou para você que só você que é a bonitona ou só você que é o bonitão que merece receber esse conteúdo aqui, merece receber esse conhecimento? Quem te disse isso? Quem disse que você não precisa contribuir na vida de outra pessoa? Beleza? Reflita sobre isso daí, porque é importante. Não existe crescimento sem contribuição. Não existe, tá? Ele é muito... As pessoas que crescem sem contribuir, você pode ver, toda hora é tombo. Toda hora é tombo. Toda hora é tombo. Não tem base. Beleza?
Então fica a dica aí, hein? Se liga, hein? Se liga. Agora a gente vai para uma nova sequência, que é o quê? Tem uma esperança, Alex, LX, tem uma esperança ali para um antídoto, sabe? Como é que é? Como que funciona? Existe esse antídoto de maneira tranquila para eu aplicar no meu dia a dia, sabe? E começar a acontecer coisas diferentes? Existe. Aplicar aí, né? Conhecer e aplicar o segundo passo, né, Alex? Isso, aí vem para o segundo passo de AA, que a Lei vai explicar para vocês aí agora. Se liga nessa. Como sair desse estado, né, que você está. Então, assim, nos 12 passos, né, o antídoto para a depressão, o que é para o desespero, né, que está aí dentro do segundo passo? Como agir, né? Qual é a frase que tem ali, né? Viemos a acreditar que um poder superior poderia devolver-nos a sanidade, né? Então, assim, tem um poder maior. Tem alguém maior do que eu, do que essa minha dor, do que esse sentimento, do que esse vazio. Então, ele vai me devolver a sanidade de entender que esse mundo que eu estou vivendo não é o real para mim, não é o desejado para mim. Então, eu preciso entender, acreditar nesse poder superior para que isso comece a acontecer. Então, assim, a depressão, ela é um aspecto, né, uma pedra temporária. Então, assim, da sanidade de um ser humano aí, né, no sentido emocional. Mas o que a gente precisa entender? Que também tem a parte espiritual. E eu preciso ter esperança para que a coisa aconteça. Então, para isso, colocar em prática o segundo passo é fundamental, né, Alex? Demais, cara, demais. E mais uma vez, a gente vai mostrando para vocês a importância de ter essas duas ferramentas incríveis na sua vida, que é o Sistema de Desenvolvimento Emocional do Gábata, junto com os 12 passos aí. Já, sabe? São duas ferramentas que junto fazem algo extraordinário na vida de qualquer indivíduo. Por quê? Porque é ativar a inteligência emocional para que você possa ativar novamente a sua identidade. E a pessoa que gosta de, que nem a gente explicou, de estacionar o carrinho lá na tristeza, o que acontece? Ela vai machucando, ela vai ferindo a sua identidade, né, Ale? Vai perdendo a sua identidade. E cada vez mais ela vai se afastando de quem? Das suas emoções e da espiritualidade. Com isso tudo, cara, ela vai ficando insana, certo? Ela vai perdendo a sanidade e vai perdendo o controle de suas ações, que é o quê? O controle de seus pensamentos, né? Ela se entrega ao que o mundo diz a ela, quem ela é e o que ela é capaz e merece viver. E aí é onde você entra pro buraco negro e fica cada vez mais difícil. Então, assim, praticar esse passo, sabe, de você acreditar que há um poder superior e que esse poder superior, sim, ele tem a capacidade de devolver a sua sanidade, é você começar a praticar uma intimidade muito feroz com quem? Com o poder superior. É você começar a sentar e começar a conversar com ele de maneira ao qual você nunca fez antes. Sabe? É jogar limpo, vomitar tudo que você precisa sobre você, não sobre o outro, é sobre você. Sabe? Você trocar essa ideia com Deus aí e falar, meu, vem cá, ó, eu tenho dificuldade com isso, eu ajo errado assim, eu falo errado assim, eu me comporto errado assim. Não sei, me ajuda, pelo amor de Deus. Traz para mim a sanidade mental, traz para mim a sanidade emocional. Traz a sua presença na minha vida, porque eu não estou conseguindo e eu estou aqui pedindo para você, sabe? É você acreditar que ele existe e que ele vai pegar na sua mão e vai ajudar você pelo caminho, pela jornada a se conduzir. E aí, com isso, entram as ferramentas do Sistema de Desenvolvimento Emocional do Gábata, beleza? Porque as ferramentas, junto com a fé e com a crença do poder superior, você vai pegar as ferramentas, vai colocar em prática no dia a dia. E aí o poder superior vai abençoar. Por quê? Porque vai ter os resultados das suas ações. Mãe codependente, esposa codependente. Presta atenção nesse código que a gente acabou de liberar para você, porque ele é único e a gente está aqui entregando para você de forma gratuita. Então, presta atenção, pelo amor de Deus. Beleza? Aí o que acontece? Quando a gente usa, né? Aí é até um pouco do que eu falei, né? Quando a gente usa essas duas ferramentas junto, cara, é surreal o resultado, certo? Ela vai voltar. Só que vai acontecer tudo com doses bem pequenas, né, Lê? Não vai vir assim, o poder superior não vai vir e vai despejar um caminhão de bênçãos na sua vida, né?
Para que você consiga, né, micro resultados, você tem que se pôr em movimento e com esses micro resultados você ter macro resultado. O problema é que as pessoas querem macro resultado sem implantar nada no micro, né? Ixi, meu. E aí esse macro fica tão longe, né, meu? Fica tão distante, né? Aí é onde as pessoas acham que não é para elas, né? E nunca vai chegar, cara, nunca vai. E é um grande problema instalado nas mães e nas esposas. Por quê? Porque elas depositam, né, os micro resultados, os macro resultados, os médios resultados, só na conta do dependente químico, né? Eu diria que é assim, ó, a gente gosta de falar das mães e das esposas, porque é a maioria. Mas não vamos deixar os pais, os maridos de fora, porque você pode estar aqui nos assistindo, e aí você, marido, né, ou pai, ou sendo a figura masculina, você olha e diz assim, então o problema está na mãe dele, o problema está na mulher, e tira o seu da reta de responsabilidade. Boa. Vamos deixar claro que a gente usa mais o termo, porque quem ainda carrega muito mais tempo essa mochila pesada da situação, da tristeza, da codependência, como a gente falou um pouquinho antes, é as mulheres. Mas tem algum homem, se você que é homem que está nos vendo, você também tem que olhar a sua parcela aí, tá? Você tem que olhar aí quantas multas você tem e como você vai resolvê-las. Porque é necessário para que a mudança de toda a família comece a acontecer, entendeu? E assim, boa colocação sua, obrigado, é isso daí. Papais também, esposos também tem que se ligar na parada, porque é o seguinte, cara, igual a gente tá falando, você tem que parar de ficar, né, achando que você não tem responsabilidade sobre os resultados ruins dentro daquela família, tá? Você tem. Todos temos, né? Cada um a sua parcela, cada um a sua porcentagem, beleza? Lembrando que uma família ao qual possui ali a doença da dependência química é uma família adoecida. A dependência química, eu repito todas as vezes, ela é uma lanterna para iluminar aquela família e mostrar que aquela família tem problemas, que aquela família tem dificuldades, que aquela família tem disfunções em todos os indivíduos que constituem aquela família. O dependente químico, ele apenas está sendo o elefantinho branco, certo? Que ele está bem o quê? Visível. Mas e os outros membros, né? Então assim, ó, um ponto muito importante para vencer a tristeza, vencer a depressão, é a pessoa buscar entender que realmente a codependência também é uma doença e que ela precisa de tratamento, certo? Qual a maior dificuldade que a gente tem? É não enxergar que nós somos codependentes. E ter medo de enxergar às vezes, certo? E isso, eu volto a repetir aqui também, que eu já falei em outras aulas, já falei em outros treinamentos para outras pessoas. Todos nós somos codependentes. Então, assim, eu, Alex, pai de Brian, pai de Fernanda, eu também sou codependente dos meus filhos. E eles não usam substância, eles não são adictos, mas eu sou codependente deles. Então, assim, se eu não me vigio, se eu não cuido, se eu não busco fazer o meu desenvolvimento, fazer as minhas terapias, o que acontece? A minha codependência com os meus filhos vai explodir e eu vou ficar adoecido. Vou deixar de viver a minha vida, vou deixar de cobrar responsabilidades minhas e responsabilidades deles, para que aquele ambiente seja o quê? Um ambiente tranquilo, de paz e harmonia. Então, essa é uma dificuldade. Então, a codependência a gente já tem. A substância, ela vem e o quê? Potencializa, beleza? Então, presta muita atenção nesse detalhe aí, tá bom? Agora, a gente vem para uma parte que a gente quer dar uma dica aqui dentro do sistema nosso, né? Então, assim, para quem já é aluno, né, do programa Minha Família Sem Drogas, né, já tem, assim, um exercício que a gente chama de o movimento mínimo, certo? Então, assim, ó, se a depressão, certo? Se a sua tristeza profunda tá aí e quer te dar ordens para quê? Para que você fique na cama, por exemplo, certo? Então, qual que vai ser o seu movimento mínimo nesse momento? É levantar e buscar assistir algo de desenvolvimento, seja um livro, seja um conteúdo no YouTube, ou para quem é aluno aí, que eu falei do programa Minha Família Sem Drogas, ir lá, entrar na plataforma, na Educaflix e assistir o quê? Um material nosso, certo? Um material que tem lá para quem é aluno. Então, assim, esse movimento mínimo,
É sempre isso, é você buscar fazer algo, por menor que seja, mas fazer, buscar vencer com muita força, com muita vontade ali, aquele movimento da tristeza, aquele movimento da depressão, que é o que eles querem fazer a gente ficar largado no sofá, quer fazer você ficar largado numa cama, quer fazer você ficar largado ali no celular, em tempo integral, né? Então a gente tem preguiça. Muitas das vezes a gente não consegue levantar nem para ir no banheiro, né? Tem pessoas que estão nessa situação que acabam o quê? Infelizmente até se sujando, por quê? Porque não quer levantar para ir no banheiro. Então comece a colocar em prática essa ferramenta que a gente explicou aqui, ó. Faça um movimento mínimo, todos os dias. Qual é o lugar que você busca identificar, qual é o lugar que você tem como preferência para fuga, certo? O meu lugar de preferência para fuga é o sofá. Tá? O que eu posso criar de empecilho para que eu não vá no sofá assim logo de primeira? Eu busco evitar o máximo de ir para aquele sofá. O que eu posso criar de empecilho? Virar o sofá para a parede? Não sei. Tirar a TV da frente do sofá? Não sei. Eu estou dando dicas aqui para você raciocinar, certo? É a mesma coisa, a pessoa que tem essa tristeza profunda, tem a depressão e gosta de ir para a cama, deitar lá na cama e ligar a TV e ficar. Dias, horas, semanas, só ali largado na cama assistindo a TV. O que você pode eliminar? Tirar a TV do quarto? Fugir, sumir com o controle, esconder o controle, certo? Deixar a cama de um jeito que, por um período ali ela fica meio incômoda para você estar nela. Colocar coisas em cima da cama ali, durante o período do dia, alguma coisa assim, para você não se jogar durante X horas no dia. Então, assim, é um movimento mínimo. É olhar, identificar o ponto que você mais é chamativo para você, buscar colocar algo ali para te impedir de, a primeiro momento, ir para aquele lugar, entendeu? Com detalhes mínimos. E fazer isso diariamente. Na soma, quando você chegar ali por volta dos 30 dias, você vai sentir muito claramente os sinais da sua vitória. Não vão ser sinais, pode ser que sejam sinais grandes, né? Uma recuperação assim assustadora, como também pode ser que seja uma recuperação pequena, sinais pequenos, mas vão vir. E aí você vai falar, opa, isso é sinal para mim ir em frente, por mais um mês eu buscar, entendeu? Então isso é fantástico de fazer, é uma ferramenta simples, por isso que a gente chama ela de movimento mínimo, certo, Lê? Exatamente. Agora com a Lê. Eu vou deixar ela falar um então, assim, pouco, não né? espera ter vontade, entra em movimento e a vontade ela vem no percurso, tá? No processo. Você está acompanhando com a gente Amanhã do Conhecimento, toda terça-feira, às 9h05 da manhã? Se você não acompanha, não participa através do Instagram, você está perdendo também muito conhecimento. Então vai lá no Instagram, a gente tem lá muito conteúdo, mas já coloque aí na sua programação, toda terça-feira, às 9h05 da manhã, nós temos também Amanhã do Conhecimento, tá? Tá convidado através do Instagram, gabatasde.oficial, que você vai conseguir aí assistir os conteúdos. E olha que legal, de novo, né? Amanhã do Conhecimento é gratuita. Sim. Amanhã do Conhecimento é online. Sim. Então não tem desculpa, hein? E Amanhã do Conhecimento, se você não conseguir assistir ao vivo, assiste aonde? Gravado. No Instagram? Sim, no Instagram. Então assim, ó pra você ver como não dá pra dar desculpinha, né? Não dá. Não tem como dar aquela desculpinha, mas não tenho tempo. Mas eu não consigo. Não faz sentido isso. Eu trabalho às 9h05 da manhã na terça-feira. Entendeu? Gente, a gente está colocando muito amor e carinho no desenvolvimento da sua vida. Falta você pegar, agarrar e colocar em prática no seu dia a dia. E aí você vai viver coisas surreais, ao qual você nunca imaginou viver. Beleza? Com tudo isso que a gente vem distribuindo sem dó para vocês. A gente vem colocando sem dó o conhecimento que a gente tem, liberando para vocês de forma gratuita. Eu só preciso que você olhe e acredite. Se você permita, merece viver algo surreal. Vamos para a reta final aí, Alex? Vamos lá. Então, assim, isso é muito importante agora, essa terceira parte que a gente vai falar aqui, que a gente traz também uma dica de como você sair do isolamento, certo? E ir para o serviço. Ir para o pau a pau, para o cara a cara. Voltar para atividade, né? Voltar a ter ação na sua vida. Beleza? Vou deixar a Alê tocar essa parte aqui para vocês.
Vamos lá, gente. Dentro de tudo que o GABA SDE, né, algumas pessoas devem estar ouvindo aí, né? O que é SDE? Sistema de Desenvolvimento Emocional. Nós focamos na ação, né, coerente. Precisa entender, sabe? Você precisa aprender. Então, assim, ó, a depressão, ela se alimenta de algo. Do quê? Do eu. Ela busca se alimentar do meu eu. Eu que sofro, eu que tô mal, eu que não sei lidar. Então ela vai se alimentando ali no dia a dia, né? Aí eu sofro, eu não consigo, eu sou a vítima, eu sou a culpada, eu não tenho direito de viver uma vida diferente. Sempre eu coloco em cima de mim, do meu eu, tá? Tô puxando para mim. Aí você olha se você tá puxando isso para você, que é o que está sendo alimentado ali, fazendo crescer cada vez mais aí a depressão. O caminho de saída, né, que a gente tem que fazer aqui é o quê? Por mais incrível, né, que pareça, é o quê? Olhar para fora. Letícia, mas incrível por quê? Porque tá tudo dentro de mim. E se eu não começar a olhar externamente e ver que existe um mundo diferente daquele que está dentro de mim, que está se alimentando de pensamentos e sentimentos ruins, eu jamais vou conseguir viver o extraordinário. Não, é bem legal, né? Porque a gente fica preso no eu, né? Ah, eu não consigo porque eu não tenho apoio. Cara, mas eu não tenho apoio, por quê? Porque eu estou no ambiente errado. Então, olhando para fora, eu vou buscar olhar ambientes que possam proporcionar o quê? O apoio certo, o apoio que eu preciso para sair. Ah, eu não consigo, eu sou vítima porque a minha família não me apoia, eu sou vítima porque a minha família é ingrata, porque a minha família é disfuncional. Tá, você novamente, você está focando no seu interno, na sua família. Olhar para o externo. Quais são as pessoas que eu posso buscar para que eu possa conversar, para que eu possa pedir ajuda, para que eu possa aprender? Mais uma vez, olhar para fora e buscar, entendeu? A gente fica muito preso só no eu, que é isso que a Lê explicou aí, só no onde você está, só no seu, no seu sua campo, bolha. na sua bolha, isso, na sua bolha, você foi para sua bolha. Você não entende que se você esticar a mão, você pode estourar a sua bolha e pode ir para um mundo ao qual você achou que você nunca poderia chegar, certo? Exatamente. Vai lá. E o 12º passo, né? Ele fala algo sobre levar a mensagem. Vamos lá. Nada cura mais a depressão do que ser o que, Alex? Já dei a dica e já falei aqui antes, certo? Do que praticar o quê? A empatia, de ser empático, de ser a pessoa que busca servir na vida do outro, praticar contribuição na vida do próximo. Cara, isso é vitamina pura para puxar a pessoa da onde? Da tristeza profunda, puxar essa pessoa da depressão. Então, assim, mas assim, ó, vamos lá, né? Eu tô mal, eu tô com depressão, eu tô me sentindo muito triste, eu tenho que ser útil para alguém, tá? Que está sofrendo mais do que eu. Mas, eu não tô conseguindo lidar comigo, como é que eu vou lidar com o outro? Quando você se coloca em movimento e você se sente útil, você se sente que pode contribuir na vida de uma outra pessoa, sabe, ajudar essa pessoa a sair de onde ela está, isso vai te curando, isso vai te libertando e automaticamente você vai ajudando e transbordando na vida de outras pessoas. E é como o Alex disse, você quer crescer? Você precisa contribuir. Não adianta querer crescer sem contribuição. Então, quando você compartilha, né, a sua dor e quando você busca superar essa dor, você encontra o quê? Um propósito. Ajudar outras pessoas, lidar com você. E esse propósito, né? Ele é o quê? Ele é o inimigo número 1 da sua depressão. Então, a depressão ela não vai se manter quando você achar um propósito em contribuir, em transbordar na vida de outras pessoas. É isso daí. Legal pra caramba. O propósito ele vem a partir do momento que você der esse primeiro passo e agir em prol do próximo, entendeu? Cara, é funcional demais. Por isso que tem aquela velha frasezinha: ama-te ao próximo como a ti mesmo. Beleza? Então, assim, se às vezes você está tendo uma dificuldade para se amar, começa a buscar amar alguém, a entregar alguém para alguém aquilo que você acha que você precisava, que as coisas acontecem, que as mexidas começam a acontecer e começa a florir mais coisinhas, mais plantinhas, mais florezinhas bonitinhas aí no seu jardim, tá bom? Então outra dica prática é isso aí, ó. Vamos praticar o 11º passo, vamos orar e vamos meditar, entendeu? Focado aonde que o 11º passo fala? Na gratidão, cara.
O poder da gratidão na vida nossa é algo surreal. É você pegar e se fortalecer de uma maneira incrível. Por exemplo, vamos falar com a mamãe. Posso falar, mamãe? Tá bom, vamos lá, vou deixar. Vamos falar com a mamãe aí que tá achando que tá depressiva, que tá aí se colocando como vítima zona, que não vê mais futuro para nada, que não vê mais saída. Você está praticando a gratidão na sua vida de maneira eficaz, na sua vida de maneira ali, todos os dias, em cada detalhe que você pode? Você já deitou, por exemplo, hoje na sua cama, passou a mão na hora que você estiver deitada, passar a mão no travesseiro, passar a mão na fronha e falar: obrigado, Senhor, por eu ter essa fronha macia, cheirosa, para cuidar bem da minha cabeça quando está deitada aqui no travesseiro. Poxa, obrigado, Senhor, por eu ter esse chinelo aqui, ó, para me pôr no meu pé e poder andar pela minha casa sem sujar os meus dedos, sem sujar a minha sola do pé. Sabe? Olhar para a florzinha que às vezes você tem no quintal e falar: poxa, não precisa nem ser uma flor bonita, um mato, uma grama, qualquer detalhe, e falar: obrigado pela minha casa ter vida. Ter esse mato aqui, ó, verde, lindo, maravilhoso, respirando, mostrando que ele está aqui, ó, enfrentando sol e chuva, mas ele está aqui sorrindo para mim. Ele está fazendo o que ele foi colocado para fazer, né? Porque tem gente que não vive o seu propósito de vida e não faz o que veio para fazer, porque é tão vítima que não vive aquilo que precisa viver, que precisa ser feito. Então você precisa entender por que você está aqui. Você só está de passagem? Em que sentido? Tirando férias? Mas será que está gostosa essas férias que você está tirando? Será que não poderia estar fazendo algo diferente para ter resultado diferente? Então vale a pena olhar nessa direção também, né? E isso tudo é muito legal, porque quando você faz isso, a gratidão por esses pequenos detalhes, você acaba criando uma reconfiguração neural aí na sua mente, sabe? Começa a criar uma nova programação e começa a tirar o foco dos problemas e levar o foco para onde? Para as coisas boas que já estão na sua vida. Ali, ó, na sua cara, sorrindo para você, e você está fechando o olho para elas. Então é muito importante. Faça isso, ó, todos os dias, liste 3 pequenas coisas que você consegue perceber ao seu redor que são importantes na sua vida. Para você trabalhar gratidão. Para você gratidão com aquelas 3 coisinhas. Todos os dias. 3 pequenas coisas, tá? Só isso. E aí as coisas vão acontecendo também com mais naturalidade. Então assim, ó, eu quero fazer uma pergunta para vocês, beleza? Ó, o podcast, o Sextou com Sobriedade, tá trazendo informação legal para você? Tá trazendo conhecimento? Tá trazendo contribuição na sua vida? Então comenta aí agora, mas eu vou olhar no seu olho e vou falar: eu creio que você dá conta de fazer o que eu vou pedir aqui, porque eu creio que você tem autorresponsabilidade com a sua vida e você tem como falar: gratidão, Alex, gratidão, Letícia, por estarem aqui hoje investindo em nós. Então comenta aí, ó, Sextou com Sobriedade. Pode ser? Escreve nos comentários, né? Escreve nos comentários. Se tudo isso faz sentido para você, honra a gente. Seja grato pelas nossas vidas. Escreve aí, comenta aí. Sextou com Sobriedade. É muito simples, mas eu quero ver se vocês estão dispostos a honrar aqui esses 2 mestres, esses 2 mentores que estão aqui investindo na sua vida e na vida da sua família. Pode escrever? Vamos ver? Será que o pessoal vai comentar? O que você acha? Vai sim, eu confio neles. Ah, garoto, show de bola. Então hoje a gente fez isso, a gente trabalhou com vocês para ajudar vocês a identificar um pouco aí da tristeza, né? Se às vezes tem mãe, esposa, pai que não tinha identificado, a identificar. Mostramos dicas aqui para você dar os primeiros passos para começar uma vitória sobre esse sentimento, né? Mostramos que é importante viver o sentimento, mas é importante colocar data de fim nele, certo? Data de validade, para você também dar o próximo passo. Essa luz tá de brincadeira, né? Computador que eu tô escutando. Eu acho que é pegadinha dos caras ali para ver se eles zoam nós. Então, assim, é importante demais, tá bom? Você colocar em prática tudo aqui que a gente ensinou. E aí, vamos lá, galera. Vamos prestar atenção nisso daqui para você ver. Ale, a pessoa que começou a identificar aí que está no estado de tristeza profunda, ou a pessoa que está em depressão, não está sabendo lidar com si, não está sabendo lidar com o dependente químico, né? Então o que acontece? Ela fica toda hora cercada ali pelo medo de recaída, pelo medo de sofrimento, sentindo culpa, né? Fica ansiosa com o futuro, sabe? Se ela começou já a identificar isso, qual é o próximo passo que essa pessoa pode dar?
para mudar, para dar, sabe, o checkmate na tristeza, o checkmate na depressão e falar, isso não me pertence mais, eu quero abandonar isso. Legal, Alex. É assim, ó, já curtiu, já se inscreveu no canal, já compartilhou, parabéns, você já entrou em movimento. Agora, você precisa dar um passo um pouco a mais. O que é esse passo um pouco a mais? É vir fazer parte, né, da jornada com a gente do Minha Família Sem Drogas. É algo que está surreal, assim, fantástico, sabe? Está maravilhoso de vivenciar, né, com cada um dos mentores que estão ali dentro, com cada um dos alunos que já entraram, que já entenderam, que já identificaram que sozinho é muito mais difícil viver e lidar com todas essas emoções e sentimentos sem ter ferramentas, sem ter conhecimento, sem ter pessoas para conduzir vocês para sair de tudo isso. Você precisa sair desse buraco e voltar a conduzir a sua vida em paz. E para isso, nós estamos te oferecendo, tá? Estar conosco durante essa jornada. Então você manda aí no direct, né? Manda aí dentro das mensagens. Você provavelmente tem o nosso contato, né? Algum dos nossos números aqui. Manda mensagem. Eu quero entender o que é essa jornada. Eu sei que eu tô mal, eu sei que eu tô, sabe, com uma tristeza. Eu tenho uns sentimentos aqui que eu não sei lidar, eu não sei nomear. Eu quero fazer parte dessa jornada com vocês. E vai ser um prazer acolher vocês aqui, né? Mostrar para vocês a importância de vocês estarem acompanhados, para vocês lidarem com todas essas sensações e sentimentos, porque o nosso prazer é ver a sua família bem. Mas se você não entender isso, a gente pode chegar até aqui, entregar o que a gente está entregando. A gente tem muito mais para acrescentar na sua vida, na vida da sua família. Só que você precisa se permitir e querer estar junto conosco, né, Alex? É isso aí. E lembrando, né? Família que não busca conhecimento, família que não busca desenvolvimento, né? Desenvolvimento, se ressignificar, se reestruturar, família que continua achando que isso daí, o problema é só do dependente químico, desculpa, mas tem grande possibilidade de ficar mais um longo período vivendo aí nesse sofrimento, né? Achando que não tem jeito. Beleza? Então, assim, é assim, ó, a família precisa se tratar e o dependente químico precisa se tratar, é os dois. Porque aí a soma dos dois vai fazer o quê? Vai construir uma sobriedade de longa data. Enquanto um achar que a responsabilidade é do outro, vai estar sempre desregulado. E aí o que acontece? Nunca vai ter a sobriedade de longa data. Vai ter aquela sobriedade curta, de 1 mês, 3 meses, 6 meses, estourando aí 1 ano. Mas não chega ali num ano, no máximo, recaída. E vai ficar. E aí a família vai se auto-enganando. Mas tá tudo bem. Todo mundo tem o direito de escolha. Se para mim tá bom o resultado como tá tudo ok. A escolha é sua. Agora, se você percebeu que você pode ir além, vem com a gente. Que a gente vai te ajudar. Beleza? Vamos fechar? Eu acho que quero desejar aí um final de semana incrível para essa família linda e maravilhosa que está assistindo a gente. Mamãe, papai, esposa, esposo. Vamos lá. Não esqueçam, sexta-feira que vem tem mais Sextou com Sobriedade. Muito provavelmente já vai ser depois do Natal, Depois certo? do Natal, então feliz Natal para vocês. Feliz Natal para vocês gente. aí. Que vocês famílias abençoadas. Exatamente, que vocês tenham paz nesse Natal, né? Não só no Natal, mas todos os dias, que você entenda que a sobriedade ela é necessária, não só no sextou, mas todos os dias da sua vida, tá? Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe vocês, e sexta-feira nós estaremos juntos aqui novamente, né, Alex? Isso, mas antes tem a terça-feira. Terça-feira estamos juntos. Antes do Natal, terça-feira que vem, nós estaremos lá para poder fazer aí, né, uma reunião de manhã de conhecimento para que vocês aprendam muito e tenham aí uma semana abençoada, tá? Fechou, Alex? Fechou, missão dada, missão cumprida. Ei, sextou com sobriedade. Gratidão, gente. Beijo. Jesus works in every season, every city.